Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. É com muita alegria que estamos aqui mais uma noite para anunciar, tocar a trombeta, proclamar que é chegado o reino de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você estiver. O reino de Deus está em você. Amém. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Evangelho de Lucas, segundo Lucas escreveu, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era filha de Arão, uma das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade, ambos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava de fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Glória a Deus. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Diga glória a Deus. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que já ouviu essa palavra, compartilhe. Dê o seu joinha também. Compartilhe para que você possa também anunciar, proclamar, tocar a trombeta, levar o Evangelho através desse compartilhamento. A palavra de Deus àqueles que precisam de uma transformação, ressurreição, libertação, conversão, para a glória de Deus e salvação daqueles que estão andando por caminhos tortuosos, caminhos escabrosos, aqueles que estão cegos, aqueles que estão acorrentados, algemados, aprisionados ao mundo, ao vício, a drogas, a pecados, N pecados. Bom, é isso que o Senhor quer de mim, de você e de nós. Por isso estamos aqui hoje, para proclamar o reino de Deus, anunciar o reino de poder e glória do nosso Deus. Bom, em virtude disso, vamos ver o que o Senhor fala comigo. Tem falado já desde o início, em que eu estava preparando o esboço dessa palavra. E também o Senhor vai falar com você. Diga glória a Deus. O Senhor quer falar com cada um de nós. E Ele tem uma palavra especial diretamente ao seu coração. Que o espírito de revelação, o espírito de entendimento, de conhecimento da palavra de Deus esteja agora fluindo no seu interior, na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, em tudo aquilo que o Senhor quer falar profundamente no seu interior. Amém? Bom,
Então, a palavra de Deus diz muito clara a respeito em que, como ele quer usar o homem. Quem ele vai usar? Quem o Senhor vai usar? Diga glória a Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Foi assim que o profeta Isaías falou, quando Deus perguntou, a quem enviarei? A quem enviarei? O profeta Isaías falou, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim, envia-me a mim. Bom, o Senhor quer falar. Deixa ele falar com você. Esteja com o coração aberto para que a palavra de Deus entre no seu coração e produza o efeito para o qual ela vai ser semeada no seu coração. A maior necessidade da semelhança, imagem e semelhança de Deus, é que ele seja usado por Deus. Né? É assim que todos que começam a conhecer o Senhor, começam a conhecer a palavra e pensam, imaginam, Senhor, eu quero ser usado, assim como esses profetas, assim como esses homens que foram chamados, assim como esses homens que foram ungidos, que foram usados por ti como ferramenta, instrumento, para profetizar, para curar, para edificar o reino de Deus, para mostrar o poder de Deus em suas vidas. Usa-me, Senhor. Fala para Ele. Ele vai te responder, Ele vai te mostrar que Ele está contigo. E Ele diz em Mateus 28, 20, eis que estou contigo todos os dias. Você já confessou Jesus Cristo como seu Senhor, recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, autor, consumador, suficiente, absoluto da sua vida, Ele vai falar com você, vai estar com você nas suas lutas, guerras, batalhas, aflições, tribulações, em cada situação da sua vida, Ele vai estar contigo. Amém? Bom, então, o que todos querem fazer no reino, precisamos ser usados por Deus, queremos ser usados por Deus, é a nossa vontade. Nós conhecemos o Evangelho não simplesmente para sentar num banco de igreja ou colocar o Evangelho no bolso ou viver só para nós, olhar só para o seu próprio umbigo e dizer que eu estou salvo, isso é que importa. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você proclame, anuncie, procure semear cada dia mais a semente da palavra de Deus nos corações em quem Deus te enviar, aonde Ele te enviar, a quem Deus falar contigo. É esse que eu quero que você fale da minha palavra. É esse que eu quero, é essa que eu quero que você anuncie, porque eu quero salvar essa pessoa. Amém? Bom, nós estamos falando aqui num período quando João Batista apareceu no cenário, lá em Mateus, entre Mateus e Malaquias, houve um período interbíblico ou intertestamentário, período em que o Senhor profeticamente ficou em silêncio, foi em torno de 400 anos. E aí veio os evangelhos, aí veio Jesus, aí veio o Evangelho da Graça, veio também aquilo que nós chamamos de o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, aquele que foi o sacrifício santo, perfeito, eterno, e veio nos ensinar. Bom, um período interbíblico, onde houve um espaço em que profeticamente Deus ficou em silêncio, até ver a situação como estava o ser humano, a imagem e semelhança dele. Quem Deus quer usar? Será que Deus quer te usar? Claro que quer. Com certeza Deus quer te usar. Assim como Ele um dia usou alguém para falar de Jesus para você, para falar do reino para você, falar sobre o caminho, a verdade e a vida para você, também Ele quer te usar para que você seja um propagador da palavra de Deus, anunciador. Bom, porque Deus usou João, um homem que já desde o ventre veio cheio do Espírito Santo. E nós lemos aqui
no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós lemos que Isabel e Zacarias eram estéreis. Então, eles oravam. Zacarias era uma linhagem sacerdotal, e eles oraram. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão e o povo ficaram do lado de fora na hora do incenso. E o anjo do Senhor apareceu e ele pôs de pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Bom, aí o que acontece? O anjo disse a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Por que você tem orado? Pelo que você tem orado? Como você tem orado? Para que você ora? Boa pergunta, né? Nós temos uma resposta aqui. Eles tinham uma necessidade de um sonho, um projeto de família, de gerar um filho. Todo casal quer ter um filho, quer gerar um filho, quer deixar uma herança, quer deixar uma propagação da sua família, do seu nome. E assim era com Isabel e Zacarias. E o anjo falou para Zacarias: a tua oração foi ouvida. Quantas orações que você já fez, e elas foram ouvidas e respondidas pelo Senhor? Quantas? Muitas, né? Tenho certeza que muitas, porque Deus é fiel. Deus não deixa oração sem resposta. Mesmo que seja sim, não ou espera. A tua mulher dará um filho, à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E ele terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E aí o anjo continua dizendo a Zacarias: porque será grande diante do Senhor, ou seja, ele irá preparar o caminho do Senhor. E não beberá vinho, ou seja, não vai se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, ou seja, desde o ventre da Isabel, ele já viria cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Gostaria eu de ter nascido já assim também. Você também, né? Quem dera, né? Bom, por que Deus usou esse homem? Porque os pais eram homens e mulheres, um homem e uma mulher temente a Deus. E eles oravam, tinham fé, praticavam a palavra e eram irrepreensíveis diante do Senhor. A palavra. Viviam, cumpriam, praticavam a palavra de Deus. A oração de um justo tem muito na sua eficácia. Então, foi o que aconteceu. A oração de Zacarias e de Isabel foi ouvida e respondida. A Bíblia fala que eles também eram já avançados de dias. Mas mesmo assim, o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Mesmo sendo avançados de dias, o Senhor fez com que Isabel gerasse um filho. E o anjo ainda falou o nome dele, e porá o nome de João. Bom, é muito importante quando nós podemos ter certeza que Deus está no controle de tudo. Mesmo as circunstâncias da nossa vida, dizendo que não tem mais jeito, não vai dar mais jeito, já passou o tempo, não é mais a hora. Mas para Deus, a hora dele é a perfeita. Ele faz a hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, no lugar que ele quer, em quem ele quer fazer o seu milagre. Não importa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Bom,
Porque ele não era ele veio, ele começou o seu ministério pregando no deserto, às margens do Rio Jordão. Começou pregando no deserto, ele não pregava mentira, ele não anunciava mentira, ele anunciava porque o Espírito Santo estava nele, e ele era cheio do Espírito Santo. Então tudo que ele falava era a verdade, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que convence o pecador da mentira que ele acredita. Amém? É o Espírito Santo que faz a obra perfeita de Deus em nossas vidas e através de nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele não era levado por um vento de doutrina, porque havia, nesse período, uma situação muito ruim. O povo de Israel, os sacerdotes eram corruptos, os sacerdotes eram mercadejantes da palavra. João não transigia com a verdade, ele denunciava o pecado da vida do rei, dos religiosos, dos soldados, do povo. Ele falava a verdade. Ele falava a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não era um profeta convencional. Ele chegou de uma forma que ninguém imaginava que fosse acontecer. E o povo, os pecadores, iam lá para se arrepender dos seus pecados. Iam até João. E ele batizava no Rio Jordão. E ele pregava e anunciava: arrependei-vos, arrependei-vos. É importante saber que é preciso de arrependimento para que você se liberte. Abandonar o pecado para que você seja liberto, livre. Amém? Ele não era luz, mas uma lâmpada que ardia e iluminava. Ele apontou para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Ele não buscou a glória para si mesmo. Disse: convém que ele cresça e eu diminua. Muitos conheciam João, mas não conheciam Jesus. Mas chegou um momento em que Jesus entrou para começar o ministério dele. E Jesus começou o ministério através do batismo ali de João Batista no Rio Jordão. Ali ele começou o ministério. Batizou Jesus, o próprio João. E Jesus falou dele. Aquele João Batista é dos maiores daquele que é nascido de mulher. Para você ver a importância que João Batista teve na vida de Jesus, porque ele era primo também. O ministério de Jesus começou ali com o batismo no Rio Jordão. Porque ele não era o eco, mas uma voz. Ele não falava aquilo que os outros falavam. Ele falava aquilo que a palavra, o próprio Deus, pela revelação do Espírito Santo, mostrava, colocava na boca dele o que ele precisava falar. O que ele precisava repreender, o pecado, a transgressão, a iniquidade do povo, dos sacerdotes. Parece até que nós estamos vivendo os mesmos dias, né? Hoje em dia, muito vento de doutrina, muitas coisas vêm acontecendo, e o evangelho mesmo, genuíno, verdadeiro, puro, claro, cristalino, não está sendo pregado. Um evangelho de interesse está sendo pregado. Um evangelho de conquista, casa, carro, casamento. Tudo bem, Deus faz tudo isso. Deus opera em tudo e em todos, e tudo aquilo que Ele quer. Mas, hoje em dia, está se vivendo mais em torno do financeiro, do vil metal, a moeda. Vende-se hoje o Evangelho. Impressionante.
transgridem, profanam, alabachuri, cantarabachia no Malai, profanam o evangelho, profanam o altar que é o lugar sagrado, lugar abençoado por Deus, lugar onde a palavra de Deus é anunciada, não só no altar, mas em qualquer lugar, mas principalmente nas igrejas. Nós não temos que viver um evangelho de interesse, nem pregar o evangelho de interesse, mas sim um evangelho da salvação, da libertação, de jugo, de iniquidade, de aprisionamento. Nós nascemos para ser livres. O novo nascimento te traz a liberdade. Diga glória a Deus. João não apenas proferia a verdade, e ele era a boca de Deus enquanto ele pregava, enquanto ele anunciava. Deus usava poderosamente João e convencia, porque ele é a boca de Deus, convencia os pecadores dos seus pecados, falava a verdade de cada um. Se você ouvisse, se eu ouvisse a voz de Deus falando dos nossos pecados, misericórdia. Cada um de nós sabemos, cada um de nós, que aquele que disser que não tem pecado já está pecando. Mas nós temos que lutar. Sem luta não tem vitória. Lutar contra o pecado. Lutar contra aquele que quer nos derrotar. Nos afastar de Deus. Nos afastar do caminho santo. Lutar, lutar e vencer, porque Deus nos dá autoridade para vencer. Vencer. E derrotar os inimigos espirituais e físicos também. Ele falava com poder. Hoje, há muitas palavras e pouco poder. Essa é a verdade. Hoje, há muitas palavras e pouco poder. As pessoas escutam belos discursos, mas não veem na vida essa mudança. Ele prega conhecendo e experimenta o poder de Deus. Ele não era a elite sacerdotal, não. Um simples homem com pele de animal no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, e estava lá anunciando o pecado do povo, anunciando o arrependimento, anunciando que é chegado o reino de Deus, anunciando que há salvação para aqueles que se arrependem. Há salvação para aqueles que se arrependem. Mas para aqueles que não se arrependem, não há salvação. Nós pregamos o evangelho da salvação e da condenação. O evangelho também fala de condenação. Fala de salvação e fala de condenação. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Se você conhece a palavra, está ainda na dúvida, cocheando entre dois pensamentos, andando em caminhos duplos, só existe um caminho. Um caminho. O caminho que Jesus nos mostra. Amém? Não basta carregar um bastão de profeta como Geazi. Aquele que era moço de Eliseu, ele segurava o bastão, carregava o bastão, cajado, mas ele não era profeta. O profeta era Eliseu. É preciso ter poder como Eliseu. Não basta falar aos homens, é preciso conhecer a intimidade de Deus. Se Deus não falou com você, não fale aquilo que Ele não mandou você não falar. João Batista disse, eu não sou digno de desatar as sandálias, correr suas sandálias. Disse ainda, convém que ele cresça e eu diminua, porque ele era um homem corajoso. João Batista não aplaude Herodes quando ele se casou com a mulher de seu irmão.
Ele denunciou o pecado do rei, mesmo arriscando a própria vida. Denunciou o pecado do rei que tomou a mulher, a esposa do irmão. Ele denunciou o pecado do rei. Ele preferiu ser preso e ser degolado do que transigir a verdade. Ele preferiu a morte à infidelidade. Forte isso, né? Fidelidade acima de tudo. Hoje há pastores que vendem um ministério e a própria alma por dinheiro. Em vez de denunciar o mal, praticam o mal. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque era um homem cheio do Espírito Santo. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele já veio consagrado, já veio separado. E o próprio anjo veio anunciar a Zacarias, seu pai, aquilo que Deus tinha enviado o anjo para falar. Os anjos são ministradores de Deus. Eles vêm dar o recado de Deus, vêm falar a mensagem de Deus para aqueles a quem Deus quer falar. Bom, e o anjo falou, olha, ele vai encher do Espírito Santo. Aos 5 meses de idade, estremeceu de alegria no ventre da sua mãe. Aos 5 meses, já vibrava por Cristo, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Há muitos que envelhecem frios e indiferentes ao Salvador. Tem gente que não quer saber de Jesus. Tem gente que não está nem aí para Jesus, para o reino, para a salvação. Deus dá chance de salvação. Ela toma posse dessa salvação quem acredita. Quem, por temente a Deus, Deus usou esse homem, João Batista, poderosamente. Deus usou este homem para aterrar os vales. Deus usou poderosamente João para aterrar os vales, ou seja, os caminhos tortuosos que os homens andavam, os caminhos tortuosos de iniquidade que cada um andava. Vale é uma depressão, um buraco, abismo na vida do povo, impureza, desânimo, comodismo, mundanismo, prostituição, vícios, adultério, e por aí vai. Uma série de depressões, de quedas, de abismo que o homem próprio cava. A misericórdia, Senhor. Muitos falam de soberba. O orgulho são as montanhas que impedem a passagem do Senhor. Ou seja, que o Senhor entre na sua vida. O soberbo, o orgulhoso, o prepotente, o arrogante, são senhores de si, são Deus de si próprio, deuses de si próprio. Onde há soberba, Deus, desculpa, Deus não se manifesta. Na rua que não sou, foi comer capim. Porque a soberba chegou a um ponto que ele falou, ó, Deus falou para ele, basta. Agora você vai comer capim, vai virar um burro, vai pastar. Herodes, por não dar glória a Deus, achar que ele era dono de tudo, fazia, acontecia, foi comido por verme. Tem doenças hoje, enfermidades hoje. Algumas pessoas estão passando por situações difíceis por soberba, orgulho, prepotência. Muitos falam de soberba, orgulho. São montanhas que impedem a passagem em Deus entrar na vida dessas pessoas.
Muitos falam de incredulidade. A incredulidade os afasta de Deus e de suas bênçãos. Deus usou esse homem para endireitar os caminhos tortos. Esse povo que vivia em caminhos tortuosos. Esse povo que vivia em situações que desagradavam e entristeciam o coração de Deus. Era um povo de Deus. Caminhos escabrosos fala de algo que está fora do lugar, fora do eixo, fora da sintonia da palavra de Deus. São caminhos escabrosos. E muitos acham que estão se deleitando, estão se dando bem, estão fazendo aquilo que gostam, que dá prazer, mal sabem. Como diz em Provérbios, há caminho para o homem que parece bom, mas o final é morte. E morte eterna. Bom, caminhos escabrosos são aqueles que estão fora do eixo, fora do lugar. Se tem alguma coisa fora do lugar na sua vida, meu irmão, minha irmã, comece a colocar um prumo nesse caminho, nesses pensamentos, nesses sentimentos, nessas atitudes, palavras, comportamento. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Por que você precisa se arrepender? Para que haja uma mudança. Ele veio com uma mensagem. A palavra que ele prega, a palavra de Deus, e não a palavra do homem. Não era dele, era de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, João aparece pregando sobre o arrependimento. Porque Deus falou, é João que eu vou usar como profeta. Ninguém o elegeu como profeta ali na terra. Mas Deus já encheu ele do Espírito Santo, que é para ele vir, chegar, pregar em um lugar a ermo. Não tinha púlpito, não tinha igreja, nem alimentação decente, ou seja, para os homens, né, comum. Ele tinha roupa, andava de gravata, todo engomado. Mas a palavra que saía da boca dele é a palavra de poder. A palavra que saía da boca de João era a palavra de poder e muitos se convertiam, se arrependiam dos seus pecados, confessavam seus pecados e eram batizados por João no Rio Jordão. Até Jesus, para que se cumprisse. E João, você não sou digno nem desatar as sandálias do seu pé. Não sou digno.